Vamos começar de novo para gravar, né? Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Nós estamos fazendo a captura. Eu só vou verificar aqui se está tudo certo. Tá tudo certo. Porque eu errei tanto na tentativa. Consegui um cabo, Bruno, mas o cabo Bruno, né? Mas o cabo tem só aquilo ali de tamanho. Aí quero ver se amanhã eu arrumo um de 5 metros pra gente melhorar isso. Mas a captação ficou excelente. Eu acho, né? Bem, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o melancólico e o fleumático. É muito provável que no nosso meio a gente nós tenhamos melancólicos e tenhamos fleumáticos. É muito provável. A vida não é feita apenas de sanguíneo e colérico. Glória a Deus, né, irmãos? Então, o mundo pode ser muito melhor, né? Irmãos, só para a gente dar uma reforçada, é importante você entender que você possui os 4 temperamentos dentro de você. Então, qual que é o desafio meu e o seu? É levar os temperamentos que não são tão fortes dentro de nós a crescerem. Então, por exemplo, um sanguíneo hemorrágico, que é tudo à flor da pele, extrema emoção, ele tem que trabalhar para que as emoções não dominem as decisões dele. Por exemplo, um colérico que fica irado facinho, né? Que esse é o problema do colérico, né? A hora que vê ele está explodindo, então ele precisa, né, aprender a controlar essa ira, né, essa cólera dele, né? Que ele quer matar na hora, ele quer resolver na hora, né? Essa independência dele, né? O colérico é muito independente. Então aprender a depender de Deus, a saber que ele precisa de pessoas. Então tudo isso é coisa que nós precisamos controlar dentro de nós, desenvolver isso dentro de nós, amém? E lógico, né? O melancólico, o fleumático vão se compreender hoje um pouco mais e trabalhar os pontos fracos, porque o que é bom flui naturalmente, amém? Então, semana passada perguntaram para mim personagens bíblicos, né? Por exemplo, Pedro era sanguíneo, era o cara assim que ele via uma oportunidade, ele mergulhava nela, né? Irmãos, tinha que ser Pedro para andar sobre as águas. Quem ia fazer essa loucura fora Pedro? Tem que ser um sanguíneo, né? Um colérico dentro da Bíblia, Paulo, né? Ele se irava com facilidade, né? Mas isso foi melhorando. Você vê no final da vida o apóstolo Paulo lá na carta de Filemon, por exemplo, que provavelmente é a última carta que ele escreve, é um cara já temperado, controlado, um domínio próprio muito grande sobre a vida dele. Amém? E dentro do melancólico nós temos Moisés, Jeremias, Salomão, Elias, Jonas, tá? Só para você ter uma ideia, José. Tem mais melancólico, né? O melancólico, ele é muito criativo, irmãos. E ele, muitas vezes, o sanguíneo pensa que é sanguíneo e às vezes ele é melancólico. Mas aí a gente vai entender um pouco disso hoje. O melancólico, ele é analítico, ele analisa mais. Qual é a diferença? Grande diferença entre um sanguíneo e um melancólico. O sanguíneo não analisa, ele não é analítico. Ele pega e entra no projeto. O melancólico já analisa mais. O melancólico, ele é abnegado. Ele abre mão dele pelos outros. Coisa que o sanguíneo não faz, né? Ele é perfeccionista. O melancólico é perfeccionista.
Sabe a pessoa que é dada a detalhes, riquezas de detalhes, perfeccionista? Isso o colérico também é, só que em menor proporção do que o melancólico. O melancólico ele é muito mais detalhista. Por isso ele admira belas artes, né? O melancólico gosta de quadros, ele, sabe? Ele arruma melhor a casa, né? Um arquiteto tende a ser melancólico, né? A gente fala melancólico assim, pensa naquele cara que só chora, né? Naquela mulher que só chora. Não é, viu, irmãos? Mas também. Ele é introvertido. O sanguíneo é extrovertido. Ele interage melhor com as pessoas. O melancólico, ele é mais montanha-russa nisso. Mas em alguns momentos ele é extrovertido, até se achando um sanguíneo. Ele às vezes se engana, nossa, eu sou sanguíneo. Mas ele é, na maioria do tempo, ele é introvertido. Ele não é aquela pessoa que brilha num ambiente, né? O sanguíneo, ele faz um ambiente virar festa com ele. O melancólico não, né? Ele gostaria de ser aquele cara, aquela pessoa que faz a festa acontecer. Ele até às vezes imagina a piada, pensa na piada, mas o sanguíneo conta a piada primeiro. Né? Às vezes, pelo momento do ânimo que ele está vivendo, ele se faz extrovertido. Então isso é a montanha-russa do temperamento melancólico, tá? Outras vezes ele se enclausura, ele se fecha dentro dele mesmo, né? E aí ele é feliz, porque ele vive o mundo dele, né? Sem grandes relacionamentos, sem grandes riscos emocionais, porque o melancólico ele sofre demais. Quando alguém ofende ele, aquilo dói demais. Tudo é maior para ele, né? Então, ele não gosta de ter uma profundidade nos relacionamentos, porque ele tem medo de ser ferido, de ser traído. Vai acontecer de novo. E quando ele faz isso, quando ele se enclausura, quando ele se fecha nos medos dele ou dela, ele chega até a ser hostil, evitando mesmo relacionamentos, tá? O melancólico é um amigo fiel, é um grande amigo, é uma grande amiga, se doa, se dedica num relacionamento, mas não é uma pessoa de muitos amigos. O sanguíneo é amigo de todos, o melancólico é de poucos amigos. E por ele ser assim muito prevenido, protetor com ele mesmo, com o coração dele, ele não faz amizade facilmente. Ele pode ter muito relacionamento, mas amigos, o sanguíneo é amigo de todos. Chega uma pessoa, é o melhor amigo dele, ou dela. O melancólico não, ele tem muitos conhecidos, se relaciona com muitas pessoas, mas ele sabe, não, esse é meu amigo, essa é minha amiga. É selecionado isso daí nele. Entendeu? Não. Totalmente não. Ele pode ser um melancólico, mas ele tem alguém que ele traça como amigo. Então, ele já teve amigo, mas ele se feriu tanto que ele já não quer tratar ninguém como amigo mais. Mas é melancólico. Pode acontecer isso. Tem muito de melancólico. Tem muito. Tem tipo assim, 90%. Esses do WhatsApp não são amigos, né? O amigo é aquele que você pode abrir seu coração. O melancólico ele tem, só que são contados no dedo.
É isso que eu estou, né, colocando. Ele tem, mas é assim. De cada 10 ele tem um. Esse é melancólico. Não, a pessoa com ela só não sai coisa boa. Quem surge no isolamento vai contra a sabedoria, a Bíblia diz. Quem se levanta para o isolamento, ele vai contra a sabedoria. Esse é um problema do melancólico. Ele se isola, por isso ele vai contra a sabedoria. Ele precisa achar alguém para abrir o coração. Precisa, todo mundo precisa de alguém. Entendeu? Esse é um ponto. Aí, por ele ter essa dificuldade de achar um amigo profundo, ele vai ter poucos, ou quase nada. Essa é a diferença dele para o sanguíneo. Ele tem a habilidade de analisar os perigos, que envolve a situação que ele está entrando. Sabe, o sanguíneo não analisa, o colérico vê o projeto como um todo, mas ele não é analítico. Agora o melancólico é analítico. Ele olha as armadilhas, só que ele olha tanto elas que às vezes ele não entra no projeto. Esse é um perigo do melancólico. Ele analisa, que acaba não entrando. Tem muito risco. Vai comprar um carro, vai financiar em 48, 72. Ele fala, e se eu ficar doente, perder o emprego, se a firma quebrar? Ele analisa todos os riscos, no final da conta, vou continuar andando de ônibus. Entendeu? Ele é extremamente analítico. Isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida no melancólico. Você tem que saber as margens de risco, mas você, cristão, tem que saber que você tem que caminhar em fé. Então você analisa os riscos, isso é importante, mas isso não pode te impedir de caminhar em fé. Entendeu? Deu para entender isso? O melancólico corre o risco de ser incrédulo algumas vezes. Tá? Ele força-se a sofrer e sempre escolhe uma vocação difícil. Ele vai trabalhar nas vocações mais difíceis, na área de humanas. Normalmente são os melancólicos, psicólogos, médicos, psicanalistas, pessoas que vão cuidar de pessoas porque ele sofre com o sofrimento das pessoas, se envolve com os sofrimentos das pessoas. Então ele tende a buscar, ele não quer nada que seja fácil, apesar do sofrimento sempre ser em maior proporção para ele, mas existe um fundo de prazer nisso. É quase louco isso, né? Muitos dos grandes gênios do mundo, artistas, músicos, inventores, filósofos, educadores e teóricos, eram melancólicos, ou são melancólicos. Ele tende muito à parte teórica, mas ele tem pouca prática. E isso é um problema do melancólico, porque ele tem medo dos riscos, então ele não pratica. E isso é o desafio. Se você se identificar como melancólico, melancólica, é importante você entender que a vida é feita de desafios, sim ou não? Então, já que ela é feita de desafios, nós temos que enfrentá-los. Né? Não tem jeito, né? A teoria é importante, mas Tiago fala assim, que a palavra de Deus deve ser praticada. Nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Então a palavra de Deus não é para teóricos, a palavra de Deus é para quem decide vivê-la. Amém? E esse é um desafio dentro do melancólico.
vê a palavra, vê o desafio que a palavra de Deus coloca diante dele, porque a palavra de Deus faz isso com a gente, ela nos desafia, ela nos impulsiona. Imagine Jonas, irmãos, Jonas melancólico, Nínive invade Israel, provavelmente parentes dele foram mortos nessa invasão. E aí Deus chama ele e fala: você vai pregar para Nínive. Ele não queria. Aí, como melancólico, o que ele faz? Ele se esconde. Entendeu? E aí o que Deus faz? Ele gera uma tempestade na vida do melancólico para ele se movimentar. Seu barco vai afundar, se movimenta. Alguém pode falar amém aí? Então é importante a gente entender que cada temperamento tem o seu desafio. Grandes desafios. Irmãos, o que é simples para mim, colérico, a Vânia é colérica. O que é muito simples para a gente, é muito difícil para outro temperamento. O que é muito simples para um melancólico, para mim é um desafio. Vocês entendem isso? Por isso que nós, como a igreja, é o corpo de Cristo, a gente se completa. Porque, imagine, irmão, se só tivesse colérico aqui dentro, saía guerra. Hoje a Vânia postou a foto lá. Se só fosse colérico e sanguíneo, era só pau, só guerra. Se fosse só fleumático e melancólico, era só reunião. Não tinha ação. Então tem que ter essa interação de temperamentos. Amém? Esse envolvimento. Por isso que a Bíblia não fala que eu sou igreja. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Não tem nenhum versículo, irmãos, acredite em mim, se você duvida, leia só o Novo Testamento. Não tem um versículo na Bíblia que fala assim, que um indivíduo só é igreja. Sabe quando as pessoas falam, né, eu sou igreja? Alguém já ouviu gente falar assim? Irmãos, isso vai contra todo o Evangelho, todo o Novo Testamento. Ninguém sozinho é igreja. Ninguém. Porque a igreja é o corpo de Cristo com os seus membros bem ajustados. 1 Coríntios capítulo 12 fala isso. Exatamente. Então ninguém, sabe, se você bate no peito e fala, não, eu sozinho sou igreja, não é. Você está fora, irmãos. Se você cortar um dedo da mão, esse dedo continua vivo ou ele morre? E a mão? A mão tem vida. Então qualquer membro desligado do corpo, ele morre, porque um membro sozinho não tem vida em si sem a cabeça. Quem é a cabeça do corpo? Cristo, não é? Estou falando da igreja. Então só tem vida quem está ligado no corpo, porque a vida, irmãos, se há morte cerebral, o corpo morre. Enquanto o cérebro tem atividade, há chance de salvar o corpo, sim ou não? Sim. É bem isso daí. Aí, se você quiser se desligar do corpo, acredite, é você que vai morrer, não é o corpo. Irmãos, eu não sei como que vai ser isso, como está sendo isso, mas Cristo está edificando uma igreja. E o meu objetivo como pastor é que o que eu estou cuidando seja parte disso que Ele está edificando. Porque contra isso que Jesus está edificando, as portas do inferno não vão prevalecer. Entendeu? Então qual é o desafio nosso? Está envolvido nisso que Jesus está edificando. E o que Ele está edificando é uma igreja. Amém? Então eu, como membro, tenho que estar ligado ao corpo. Amém? É importante você entender isso. O melancólico é habilidoso. Ele tem habilidades manuais, tudo aquilo que exige minúcia, a pessoa precisa ser minucioso, e isso o melancólico faz. Por exemplo, por que ele pode se confundir com um colérico? Porque o colérico é minucioso. Você é minuciosa?
O colérico tende a ser minucioso, não? Sabe? Coisa assim que precisa de minúcia, o colérico faz. Então você vê que, né? Um temperamento tem detalhes do outro, entendeu? Ele é sensível, perfeccionista. O colérico tende a ser perfeccionista. O sanguíneo é sensível. Ele é estata, idealista. Irmãos, pensa numa pessoa que para ter ideias boas. É leal, dedicado. É uma pessoa dedicada em tudo que faz, nos relacionamentos. Ele é inteiro no que faz. Pensa num temperamento que é inteiro no que ele se envolve, é o melancólico. Eu vou precisar que você anote as perguntas. Por quê? Porque sem isso. Senão a Mary pega um papel, porque hoje eu vou. Não, a diferença é a ação do temperamento. Todo temperamento tem um nível de ação. O melancólico e o fleumático são menos ativos. O sanguíneo e o colérico são mais ativos. A grande diferença é a ação. Não, é que esses daqui, senão a gente não... Não, sem crise. É que esse aqui ele é muito denso. Senão até 9h30 eu tenho que terminar ele com... Não, sem crise. É só esse. Partes negativas do temperamento melancólico. Ele é egoísta. Juliano, mas o colérico é egoísta, o sanguíneo é egoísta, o fleumático é egoísta, sim. Todo temperamento fora de Deus é egoísta. O que é egoísta? É a pessoa que está no centro, ela pensa só nela. Juliano, eu só penso em mim. Deus tem que assumir o governo do seu coração. Porque qual que é a diferença do humilde para o egoísta? Vou abrir um parênteses para essa pergunta. Qual que é a diferença do humilde para o egoísta? Um de cada vez. O egoísta só pensa em si. O humilde pensa menos em si. Isso que diferencia a humildade. A pessoa que é humilde não é a pessoa pobre, é a pessoa que pensa menos nela, mais nos outros. O egoísta não pensa no próximo, ele pensa nele. Dá para entender isso, irmãos? No mesmo nível, não. Imagine assim, um dependente químico. Eu vou ir no extremo. Ele se torna extremamente egoísta, a ponto de ele vende comida dentro de casa para pagar os vícios. Então ele nem pensa por igual, ele só pensa nele. Entendeu? O humilde, vamos pensar livre de dependência química. Não, ele antes dele comer, ele vê toda a casa dele comendo. Todo mundo comeu, o que se sobrar ele come. O humilde é assim. Ele pensa menos nele. Se todo mundo comeu, ele come. Se falta gente para comer, ele espera. O humilde pensa menos nele. Ele não quer nem saber. É dele. Se vai sobrar, whatever, não importa. Esse é o problema do egoísta. Essa é a grande diferença. Eu penso, tudo que eu vou fazer, primeiro eu penso em mim. Isso é um sintoma do egoísmo, irmãos. Entendeu? Por exemplo, você casou. Se você casou só o sexo, casou só a comida e não casou o dinheiro, você não casou. Porque dentro de um casamento, ou está tudo envolvido ou não tem nada.
Vai viver sua vida individual. E deixa o outro ser feliz. Porque inclusive as finanças têm que se casar. Em que sentido? Não é mais o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Dá para entender isso, irmãos? Ah, Juliano, é só eu que trabalho. O problema é seu. Você pode ganhar, todo o faturamento da casa pode ser da entrada do seu dinheiro. Quando caiu esse dinheiro na conta, não é mais só sua, é da família. Dá para entender isso, irmãos? Isso daí é um ponto de vista cristão. Porque não é mais meu, é nosso. Deus não trabalha, Deus não toca o indivíduo apenas pelo indivíduo, Ele toca o indivíduo para o coletivo. Então o seu salário é o salário da sua família. Não tem o meu dinheiro, é o dinheiro da Suzy, é o dinheiro do Davi, todos estão envolvidos nessa finança. Deu para entender isso, irmãos? Por isso que não tem assim, a gente divide as contas. Não tem isso, pega o dinheiro e paga tudo. Porque o que sobrar é dos dois, e quando faltar, faltou para os dois. Para os 3, para os 10, para os 20. Deu para entender isso, irmãos? Isso é um casamento cristão, genuíno. Ou casa tudo. Ah, eu vou casar, vocês vão casar. A Lívia vai casar mais cedo ou mais tarde. Ou casa tudo, ou não casa nada, irmãos. Qual que é a grande dificuldade de quem parte para o segundo casamento? Casar o dinheiro. Porque os dois têm uma vida financeira independente. Então, a gente entra, divide o aluguel, divide a prestação da casa. Não existe isso. Ou tudo é dos dois, ou continua isolado. Porque é assim que Deus vê. Porque não são mais dois, mais um. Não é assim que a Bíblia diz? Então, quando Deus olha as finanças, Ele olha uma finança. Quando Deus olha a saúde, é uma saúde. Vocês entendem isso, irmãos? Da família. É da família, é pleno. Não é do indivíduo, nunca mais. O indivíduo ainda é da Lívia. Ainda é do Lucas, ainda é da Lê, do Davi. Casou, é família. Aí é outra situação, ele volta a ser indivíduo. Ah, então, essa é a pensão alimentícia. O próprio governo estipula isso aí, não dá para fugir, né? Eu vou tratar disso depois. Porque ele é um assunto extenso. Porque existe um ponto bíblico para o divórcio. Entendeu? Só em caso de adultério. Só caso de imoralidade sexual. Vou abranger mais. Mas depois a gente conversa para você entender. Porque ele é um assunto abrangente. Entendeu? Muito maior do que só o que eu estou falando aqui. Então eu posso pôr um ponto de vista numa história maior. Não, nunca vai ser. Sem dúvida. Por isso que Deus, quando pensa no divórcio, Ele fala assim: eu odeio o divórcio. Todo divórcio surge, vamos pensar se não houve imoralidade sexual. Todo divórcio nasceu sem imoralidade sexual por manifestação do egoísmo. Eu não estava feliz nesse relacionamento e você feliz. Mas depois a gente trabalha melhor isso, para a gente chegar nele. Beleza? O melancólico é amuado por natureza. Sabe a pessoa amuada? Ele é mais triste do que os outros. Sabe? Irmãos, lembra daquela hiena do desenho? Oh, vida! Oh, irmãos, a hiena, nos desenhos, normalmente é aquele animal que está rindo. Sabe? Aí o autor, o criador, pega uma hiena e põe uma hiena deprimida ali. Oh, vida, tudo está ruim.
E aí às vezes a gente está assim, sabe? Aquele sol e o cara vê o dia cinza, a mulher vê o dia cinza. Tende a ser melancólico. O melancólico é pessimista, porque ele é extremamente observador dos detalhes, então ele vê todos os perigos, aí ele só vê os problemas. Vamos pôr flor natural, mas vai ter que molhar, e ela morre se ninguém cuidar, e aí vai começar a cair as pétalas. Vamos pôr flor de plástico. Ele sempre vai ver o lado pior da coisa, porque ele é pé. Irmão, o que é um pessimista? É uma pessoa que olha para o pé, olha para baixo, para as coisas de baixo. Deus nos chama para a gente olhar para as coisas do alto, onde Cristo vive. O pessimista não olha para o alto, porque do alto vem o favor, vem a graça. Amém? Não vem o mérito do alto vem o favor. Hoje, eu parei, irmãos, a gente para no semáforo. Se você for ajudar com R$1 cada um que pede, você tem que ganhar 3.000 por hora. Aí tinha um cara no semáforo bravo, aí eu vi ele vindo, eu abri a carteira porque eu dou esmola, porque a esmola é uma oferta bíblica. Quando eu for dar o estudo sobre oferta e dízimo, eu vou explicar isso para vocês melhor. Eu sempre ando com dinheiro para dar esmola. E aí ele veio vindo, eu ia dar R$1, e ele veio xingando a turma. Aí eu peguei, eu não olho, eu pego sempre a maior moeda que tiver. Aí eu olhei, catei 2 moedas de 10. Eu falei, você rodou agora, você ia ganhar R$1, mas você é muito reclamão. Aí ele chegou, irmão. Pensei comigo, como que ele sabe que eu sou crente, né? Ô irmão, ajuda aí, que hoje ninguém quer ajudar, e os caras aí tá na miséria. Eu falei, sabe o que é, cara? Que se todo mundo for ajudar em todo semáforo, a gente vai pedir esmola também, cara. Aí você tá bravo, tá ruim para você? Tá ruim para todo mundo, cara. Eu falei, sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um favor. Ele é isso. Eu falei, ninguém aqui tem obrigação de dar dinheiro para você não, cara. Você é novo, vai ralar o peito, velho. Vai trampar, meu. Eu falei, aqui ó, você reclama demais, então é só 20 centavos hoje, cara. E durma com o barulho, cara. Para de xingar os outros, aí ninguém é obrigado a dar dinheiro para você não, velho. Ah, irmão, você está dando dinheiro aí, você tem a liberdade de falar, né? E ele teve que ouvir, porque eu estava com a moeda assim, a mão dele é assim, ó. E aí eu falando, eu só não falei para ele assim, eu ia te dar R$1, mas você vacilou, para não, né? Senão ele pegava a minha carteira ali, né? Mas irmãos, o favor, as pessoas pensam num dado momento que ela é obrigação, e o nome disso é favor. Então por que eu tenho que olhar para o alto? Porque Deus libera favor, mas Deus é obrigado a fazer? Não é. Só que eu tenho que olhar para o alto, onde Cristo vive, porque é de lá que vem o favor, de lá que vem a graça, de lá que vem o socorro. Amém? Então o pessimista, ele não olha para o alto, ele esquece que ele tem alguém no alto que favorece ele. Esse é um ponto que o melancólico tem que tratar. Porque ele olha para baixo, ele olha... Irmãos, o que é olhar para baixo? É olhar para o natural. Se eu olhar para o natural, eu sempre vou pensar nos riscos. E os riscos me impedem de fazer. Oi? Eu não vou dizer isso, né? Mas ele sempre evita os riscos. Não abre. Vamos pensar longe, né? O melancólico, ele não gosta de risco nenhum, irmãos. Então, o casamento para ele é um desafio. Comprar um carro é um desafio. Ter um filho. Vocês entendem isso? Os desafios da vida. Só que a vida é feita de desafios. Alguém já percebeu isso aqui, irmãos? Que a vida é feita de desafios? Amém, irmãos? Ele é teórico, como eu falei aquela hora, confuso nos seus pensamentos, porque ele quer fazer, não faz, vou fazer,
ai, acho que vai dar errado. Antissocial, crítico. O melancólico é muito crítico. Vingativo, inflexível, porque ele tem um ponto de vista e ele é muito difícil de ser transformado nesse ponto de vista. Isso é um defeito do melancólico. Qualidades dele: extremamente habilidoso, minucioso, analítico, sensível. A sensibilidade é um ponto bom. O que o colérico não é sensível, o melancólico é demais. O que eu tive que trabalhar no meu coração? Misericórdia, irmãos. Porque até um ponto, imagine, eu me converti, e tudo que eu pensava, eu falava, a pessoa só não muda porque ela não quer. É decisão, é só fazer, é só... Irmãos, mas de um para o outro existe uma ponte muito grande, uma distância muito grande. Amém? E o que eu descobri? Que um temperamento mais forte, ele existe para ser socorro de um temperamento mais fraco. Agora, o temperamento mais fraco é inútil? Não. Ele tem uma sensibilidade, uma visão que o temperamento mais forte não tem. Por isso que nós nos completamos. A Susan é fleumática. Eu, colérico sanguíneo. Irmãos, mas tinha que ter esse equilíbrio, porque todo carro tem que ter freio, né? Imagine, a Susan é um freio. Lá atrás eu reclamava, de vez em quando eu falo para ela, para de me brecar. Deixa ela falando, mas não, tudo você vai de cabeça. Então precisa do equilíbrio, amém, irmãos? Ele é perfeccionista, talentoso, idealista, então tem boas ideias, leal, dedicado, e esse ato de ser abnegado, pensar menos nele, isso é muito precioso no melancólico. O melancólico espera muito das pessoas, porque ele faz muito, então ele espera muito em troca, e nisso ele sofre demais. Porque, irmãos, as pessoas não retribuem no mesmo nível da entrega. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido nesses 23, quase 24 anos de evangelho? Não de ministério. Ministério a gente efetivamente, se for pregando eu tenho aí uns 20, 22. Mas ministério efetivo aí 15, 17 anos de ministério. Irmãos, que o que menos as pessoas são é gratas. O ser humano é extremamente ingrato por natureza, caída. Então o melancólico sofre muito, porque ele dá demais, e quando ele espera a resposta, a pessoa não vem. Ele se intromete aonde não deve, ele interfere em assuntos que não é dele, que ele quer ajudar e às vezes atrapalha. Tem que ter cuidado, porque, irmãos, principalmente a gente que tem filho, o grande problema nosso nas interferências é que nisso os nossos filhos não amadurecem. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu preciso desenhar isso diferente. Porque, irmãos, o maior desafio hoje da igreja é pessoas maduras. Eu cuido de pessoas, eu tento ser o mais próximo possível. E a minha grande dificuldade é a maturidade. Tem pessoas que eu não posso lançar, porque não tem um nível de maturidade para o lançamento. Porque eu sou um arco, você é uma flecha, e eu tenho que lançar você. Só que se você não tiver maturidade, você cai perto demais, e a flecha tem que ir longe. A Bíblia fala que os filhos são como flechas na aljava dos pais. Então, irmãos, a flecha tem que ser lançada. Agora, o que um pai melancólico faz? Ele atira aqui, ó, pá, bem próximo, entendeu? E aí a flecha perde a habilidade para a qual ela foi criada, que é ser lançada longe. Amém, irmãos?
Então essa interferência que o melancólico faz, ele impede o amadurecimento. Ele é aquele que, se vê a borboleta saindo do casulo, ele vai rasgar o casulo. E por causa disso, as asas dela não vão se fortalecer e ela nunca vai voar. Esse é um problema do melancólico. Ele cria borboletas que não voam. Deu para entender isso, irmãos? Eu vou precisar de mais água. Acho que eu vou fazer uma caneca de 1 litro para mim. Ele gasta tempo com o que não deve. Muita energia. Então o que um melancólico precisa orar? Deus, o que eu devo fazer? Irmãos, por que toda manhã eu oro para entrar na agenda de Deus para mim? O que Deus tem para mim no dia 17? Porque esse é o desafio para eu não desperdiçar energia. Eu posso me cansar, ficar exausto, mas eu fiz o que eu deveria. O melancólico, ele exaure as energias dele em coisas inúteis, em brigas que não são dele, em problemas que não são dele. Alguém está entendendo isso, irmãos? E isso atrapalha o seu serviço. Porque todos nós temos um serviço para fazer. Então gastar energia no que não é o seu serviço vai atrapalhar o seu serviço. Viu, melancólico? Tem aversão às pessoas que têm ponto de vista diferente. Ele evita esse tipo de relacionamento. Vai ser contra. Entra em atrito com as pessoas que se opõem ao seu caminhar. Se não pensa igual ele, não dá para caminhar com ele. Barulhento isso, né, irmãos? Agora você vê o desafio nosso de um melancólico. Eu não sou melancólico, mas de um melancólico dentro de uma igreja, do corpo de Cristo, onde há diversidade de dons, diversidade de temperamentos, caráter diversificados. Irmãos, agora entenda uma coisa: para todas essas diferenças só existe uma Bíblia. Então tudo tem que convergir no Evangelho. Então, independente do caráter, temperamento, criação, cultura familiar, país que a pessoa nasça, é a mesma Bíblia. Então o desafio não é uma Bíblia nova, o desafio é uma unidade dentro do corpo. Barulhento isso, né? É muito desafio, né, irmãos? Fleumático. Irmãos, eu gosto muito de falar do fleumático, que eu tenho excelentes amigos fleumáticos. Um grande amigo meu é o Dri. Amigo. E é fleumático. Não sei se eu sou um bom amigo para ele, né? Abraão era fleumático, Noé, Samuel, Daniel e o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, quando eu falo apóstolo Tiago, eu não estou falando do Tiago, irmão de Judas, irmão de Jesus. Sabe a carta de Tiago? Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Não tem a carta de Tiago, depois da carta aos Hebreus? Aquela carta quem escreveu foi o irmão de Jesus, filho da irmã Maria, filho do irmão José, sabe? Judas, sabe a carta de Judas antes de Apocalipse? Ele fala assim: eu, irmão de Tiago. Ele não fala eu, irmão de Jesus. Ele não arrisca falar isso. Ele é irmão de Tiago, que era irmão de Jesus. Tudo na mesma família. Tiago, apóstolo Tiago, irmão de João. Agora lembrou, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, sabe? É esse Tiago, tá? O fleumático, ele é calmo, frio e bem equilibrado. Ele tem equilíbrio. Irmãos, dos temperamentos é o mais equilibrado.
raramente explode em raiva e em risos. Sabe, ele dá risada, mas não é. Irmão, você pega um sanguíneo, ele ri de chorar. Um colérico ri de chorar. O fleumático ri. Sabe? É fleumático, né, irmãos? Fleuma, né? Equilíbrio. Ele mantém sempre as suas emoções sob controle. É o único tipo de temperamento mais coerente entre os todos. Mas tem muito mais emoção do que demonstra. Ele tem sentimento. Eu acredito que o Dri tem alma, irmãos. Tem alma aí dentro, porque a Bíblia diz que tem. Não, ele tem emoção, sofre. O fleumático sofre. Só que ele não é igual ao sanguíneo que chora, igual ao melancólico que, né, se tranca, come um pó de sorvete. Se mantém no meio, exatamente. Ele é equalizado. Isso é lindo nele. Irmãos, é nesse ponto que os outros temperamentos vão trabalhar para se equalizar. Calma que eu já vou falar dos defeitos, viu? Parece que só tem coisa boa, né? Ele gosta de convívio social, irmãos. Ele não gosta de isolamento. Ele tem amigos, mas ele não faz amigos com tanta facilidade. É um temperamento que tem amigos. Ele gosta de estar num ambiente alegre. Por exemplo, se ele vai num lugar que ele não consegue se enturmar, porque não é a habilidade dele fazer amigos, igual o colérico, igual o sanguíneo. Sanguíneo, onde chega, todo mundo é amigo. Irmãos, eu faço isso, eu sou colérico sanguíneo. Eu falo de vez em quando para as pessoas assim: nossa, parece que eu conheço você desde criança. Você faz isso? Não? Faz, né? O sanguíneo é assim também. Agora o fleumático não. Ele chega num ambiente onde ele não conhece ninguém, ele vai sofrer muito ali. Porque ele precisa de relacionamento, mas ele não sabe como realizar esse ambiente de relacionamento. É ou não é? É, né? Mais ou menos assim. Não lhe faltam amigos, irmãos. Ele tem amigos, mas ele não sabe fazer. Então ele tem bons amigos coléricos, sanguíneos. É simpático e tem um bom coração, apesar da frieza. Porque ele é mais frio. Ele é mais insensível. E isso ele parece muito com o colérico, porque o colérico é insensível. Irmãos, a maioria dos serial killers, dos assassinos, dos ditadores, tem de linha de temperamento colérica. E os que não são coléricos são fleumáticos. Porque o melancólico, ele sofre pelo sofrimento do outro. O sanguíneo também é sensível, o colérico e o fleumático não. Então você vai ver psicopatia num colérico. O maior grau é entre os coléricos e depois entre os fleumáticos. Você não vai ver um psicopata melancólico. Imagine. Amém, irmãos? Deu para entender? Ele é simpático, tem um bom coração, mas ele tem essa frieza. É igual o colérico, irmãos. Tem um bom coração, mas é em menor proporção, né? Acho que bate menos por segundo ou bate mais rápido, não sei. Mais racional. Muito mais racional, exatamente. Não se envolve nas atividades alheias. Irmãos, então, o que é isso? O fleumático é aquele que vê as pessoas carregando. Ele vê a esposa dele carregando a mala, ele não carrega. Ele não carrega. Não, ela está carregando. Irmão, sabe o que eu vi esses dias no mercado? De jeito nenhum. Sabe o que eu vi esses dias no supermercado, irmãos? É eu que ando com o carrinho, né, Davi? Mas por causa do problema da perna também. Para ter um apoio, né?
E eu vi uma mulher lá com um carrinho cheio da compra. E ela falou pro cara assim: vai mais devagar que o carrinho tá pesado. Ele falou: você tá parecendo, falou o nome da filha deles, você tá parecendo ela, fica atrás de mim reclamando, empurra esse carrinho quieta. Eu vi aquilo, irmãos, se fosse há 25 anos atrás, ele ia comer aquele carrinho, em grande proporção. Eu vi aquilo, na hora, a cólera veio, sabe? Aí eu falei: Espírito Santo, controla, eu não vou falar nada. E fui respirando, e a hora que eu vi eu já estava 55, 56, 57. Era a primeira visão. Aquilo é a manifestação do fleuma no ápice. O fleumático não gosta de serviço braçal. Você não vai ver um pedreiro fleumático. É na marra, né? É na marra. Aí o Dri vai pegar o serviço lá, o que você vai fazer? Você só vai ali, só bate cimento. Não é da natureza dele. Só que isso tem que ser trabalhado, né, irmãos? Vocês entendem? O fleumático, ele é aquele cara que a louça da pia fica assim. Aí ele compra copo descartável, prato descartável, garfo descartável. Vocês entendem? O cara toma água no prato, mas não lava o copo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Fleuma. Agora, o que eu tenho que fazer, um fleumático? Se eu sou um fleumático, eu tenho que ser mais observador às situações alheias. Porque o fleumático, ele, por exemplo, se ele vê um negócio no chão, eu sempre uso esse exemplo, ele pula, porque aquilo não é dele, e abaixar para pegar dá trabalho. Dá para entender isso, irmãos? Abaixar dá trabalho. Então o fleumático, ele, né, se não é dele, irmãos, ele pula a sujeira. O melancólico não, ele já serve. O colérico ia chutar. Essa porcaria aqui, né? Não, o colérico é mais proativo, né? Mas esse é um defeito do fleumático. Sabe, ele não se envolve. Ele é muito capaz e eficiente, irmãos, mas em tudo aquilo que envolve o interesse dele. Se não é do interesse dele, a primeira coisa que ele faz é aquilo, irmãos, aquilo fica invisível para ele. Aquela situação fica invisível. Você entende isso? Fica invisível. Mas ele é muito eficiente no que faz. É conciliador e pacificador, porque ele não gosta de guerra. Porque guerra interfere no ambiente de controle do fleumático. O fleumático gosta de todo um ambiente controlado. Então por isso, irmãos, às vezes ele não é pacífico, às vezes ele é passivo, só para não entrar em guerra. Porque uma coisa é ser pacífico, conciliador, outra coisa é ser passivo. E é esse o cuidado, porque o fleumático tende a ser passivo. Se ele casa com uma esposa sanguínea, colérica, ela vai dominar. Ela vai fazer, ela vai trabalhar, ela vai tudo. E ele só vai fazer o quê? Ele vai namorar. A atividade dele é namoro. Só. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu.
Essa é a atividade dele, irmãos. Namorar, o tchaca-tchaca na buchaca. Oi? Oi? Exatamente. Então toda a atividade dele é quando tem interesse dele. Se não tiver, ele não vai manifestar o interesse. É forte, né, irmãos? São bons diplomatas, porque eles são conciliadores. Bons administradores, porque eles são observadores, são detalhistas. Bons professores e bons técnicos, porque ele tem a diferença do melancólico, ele é um pouco mais ativo ainda, porque o melancólico, ele, ainda que seja do interesse dele, às vezes o medo impede. O fleumático não, se é do interesse dele, ele vai fazer. Só que se ele puder empurrar, se ele puder adiar, se ele tiver alguém que faça, ele vai deixar o outro fazer. O fleumático, ele tem esse problema. Eu vou fazer. A Susan fez, acabou. Ele vai esperar até a pós-hora. Não é até a última hora, ele vai esperar até a pós-hora. Se alguém fizer, puxa, não gastei energia. Entendeu? Ele procrastina tudo, ele adia. Aonde que ele se encaixa? Noé. Sabe qual que é a diferença de Noé? Você está vendo os defeitos. A grande diferença de Noé e nós é que ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Foi só essa diferença. Sabe quantas vezes Deus falou com Noé? Certeza? Deus falou uma vez com Noé. Entendeu? Ele tinha convicção, então ele foi e fez. Porque aquilo gerou interesse nele. Esse é o ponto. Mas ele era detalhista. Entendeu? Analítico. Deus precisava de uma pessoa assim. Porque o sanguíneo ia cansar no meio do caminho. Quase 100 anos para fazer aquele projeto. O colérico. Irmãos, o colérico, pregoeiro de justiça. Ia ser um pregoeiro de juízo. Não é o que 1 Pedro capítulo 3 fala? Que Noé foi um apregoeiro da justiça de Deus. É ou não é? Então Noé pregou o evangelho. Pregou, a Deus vai manifestar aqui. Ele vai trazer juízo na terra. Então vocês precisam se arrepender e entrar na arca. Você entende isso, irmãos? Se fosse um colérico, olha, eu vou falar uma vez só. Para o maior número de pessoas. Porque eu sou abrangente no que eu faço. Vocês estão todo mundo ouvindo? Então, Deus vai fazer chover, a água vai vir do céu, não vai mais subir o vapor como até agora. Vocês nunca viram isso, mas Deus vai fazer. E Ele vai matar todo mundo afogado. Quem acreditar, põe a mão aqui. Só os bichinhos, né? Então precisava de uma pessoa fleumática, conclusiva, entende? Analítica, que sabe administrar situações adversas, entendeu? Deu para ver o fleumático aí? É que a gente vê os defeitos, né? Fala, não pode ser, esse cara não presta para nada. Não, tem muita coisa boa, tem muita coisa que presta. Ele é bem-humorado, irmãos. O fleumático, ele é aquele que faz aquelas piadas que você dá risada, ele sabe, ele não casca o bico, ele fala e esconde o sorriso. Alguém já observou um fleumático assim, irmãos? Né? Ele fala assim, você casca o bico, não cai em gargalhada, irmãos, não tem jeito. Ele é calmo, tranquilo, complacente, cumpridor. Toda a tarefa que ele pega para fazer, ele vai
até o fim. Ele é conclusivo, eficiente, ele é conservador em todos os aspectos. É prático, o colérico é prático, o fleumático também é prático. Ele sempre vai procurar uma reta, ele não gosta de volta. É um bom líder, ele é um bom líder, porque ele não é ofensivo. O colérico é um bom líder, mas ele é ofensivo. Eu sei que eu já matei muita gente no meio do caminho, irmãos. Ele é dependente, o colérico é independente. O colérico precisa aprender a depender de Deus, de pessoas. O fleumático não tem problema disso, ele é dependente. Ele não tem problema nenhum com isso, até demais. É aquele lá que para ele o mundo tinha que acabar em barranco, só para ele ficar encostado. Diplomata e bem-humorado, ele é bem-humorado. Defeitos, é calculista demais. Pão duro, tende a ser avarento. Tende. O fleumático, ele acha que ele põe todo o dinheiro, mas ele não põe. Não, ele olha assim, ele põe alguma coisinha. Ele não é a viúva que deu tudo que tinha. Aquela mulher não era fleumática. Ele contabiliza para ver o que ele vai dar. Se não vai faltar, ele ajuda. Ele tende a ser assim, irmãos. Tende a ter um grau de avareza. Ou todos os graus de avareza. É temeroso. Porque ele é analítico. Então ele, sabe, irmãos, é a base de empurrão. Tem que entender isso. Contemplativo. Irmãos, a gente tem que aprender a contemplar tudo que Deus faz. O fleumático já tem isso. Só que às vezes ele contempla demais. Observa demais. E aí as coisas acontecem e passou. O tempo passou. O fleumático tende a perder o time. Frequentemente ele erra no tempo. Então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada nele. É desconfiado. Egoísta. Juliano, todo temperamento é egoísta em natureza? Sim. Sim. Todo homem caído que não se converteu, se dobrou ao evangelho, tende a... Irmãos, nós estamos trabalhando com egoísmo. Tem essa não. Vez ou outra a gente resiste em alguma área. Sim ou não, irmãos? Pode ser que sim. Pode ser. Vamos falar 100%, né? Vai diminuindo. Exatamente. Mas sempre vamos trabalhar com essa área. Bem colocado. Bem isso mesmo. Ele é pretensioso. Autodefensor. Então ele tem medo de desafio. Então ele... Se vai se expor demais, irmãos, já é um problema. Introvertido também. Colérico extrovertido, sanguíneo extrovertido, fleumático e melancólico são os temperamentos introvertidos. Tímido. Tende a ser tímido. É como eu falei domingo, né? Qual que é o problema da timidez? Ela é um pecado como qualquer outro, irmãos. Porque a Bíblia diz que é pecado. Porque a Bíblia fala que os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, os tímidos, todo esse grupo de pessoas não herdará o reino de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Se eu sou tímido, é um desafio. Você entende isso? Desmotivado, porque tudo que exige esforço
É difícil para ele, então ele é desmotivado. E espectador, ele tende a ser um bom espectador, não um ator. Problemas causados pelo fleumático: é indiferente ao que o cerca. Ele tem um grau de indiferença muito grande com as situações que o cercam. Não atingiu ele, já era. O problema não é tão grave assim, porque ainda não pegou ele. Sabe como provocar os outros, irmãos. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe onde cutuca. Vai na casca. Que é um ponto que o colérico tem também. Mordaz. Sabe? Sabe aonde vai. Magoa as pessoas através das suas piadas. Às vezes tem umas tiradinhas assim que... sarcástica. Sabe aquele... A Susan fala que é piada de mau humor. É. Não se esforça para realizar suas tarefas em ritmo satisfatório. Dá para entender isso, irmãos? Marcha lenta. Todos os temperamentos podem e devem ser transformados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus vem habitar em nós para que o fruto do Espírito se manifeste. O fruto do Espírito Santo é o objetivo de vida nosso, irmãos. A manifestação plena dele. Abra comigo em Gálatas 5. Gálatas 5, 22 e 23. Amém? Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é... Qual é a primeira manifestação do fruto do Espírito? Eu costumo dizer, irmãos, quando eu prego sobre o fruto do Espírito, eu falo, o fruto do Espírito Santo é o amor. Porque o amor manifesta alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança ou domínio próprio. E a Bíblia fala que contra essas coisas não há lei. Então qual é o desafio meu como cristão? É manifestar o fruto do Espírito de forma plena. Então, se eu explodo por qualquer coisa, eu não tenho domínio próprio. E o domínio próprio é manifestação do fruto do Espírito. Se eu não tenho paciência... Eu já ouvi gente pregar na igreja falando, não peça paciência para Deus. Irmãos, não tem como, é como você, é a mesma coisa que eu falar para você, não peça o Espírito Santo para Deus. Não peça. Dá para entender isso, irmãos? Não dá. Não dá. Porque o fruto do Espírito manifesta paciência. Sabe o que é paciência, irmãos? Sabe, né? É tudo aquilo que você quer na hora, que não pode ser na hora e vai ser só Deus sabe quando. Não é agora. Foge do seu controle. Então, para isso eu tenho que manifestar paciência. Amém? Então, o que é paciência? É saber que não porque eu posso, eu devo. Deu para entender isso, irmãos? Que às vezes eu posso, mas o fato de eu poder não significa que eu devo fazer. Não, no sentido de, por exemplo, eu gosto de usar esse é o exemplo que eu mais gosto. Eu posso comprar uma coisa, eu tenho dinheiro,
O dinheiro é meu, fruto do meu trabalho, mas eu devo comprar? Eu posso, mas eu devo? Agora abra esse leque aí. Amém? Irmãos, por eu ter casado com uma fleumática, eu comprei 2 violão com 50% de desconto, irmãos. Você não faz ideia do que isso foi na minha vida. O tanto de outras coisas que eu comprei. Então, quando a gente não sabe esperar, ter paciência, a gente perde as oportunidades. E eu sou assim, irmãos, depois que eu fechei um negócio, eu não fico mais procurando. Agora tem gente que não, depois continua vendo. Será que eu fiz um bom negócio? Aí não adianta ver. Já fez, né? Aí eu vou sofrer, aí eu já era, irmãos. Acabou para mim, você entende isso? Então o fruto do Espírito manifesta a alegria. A alegria não é um sentimento, é a manifestação do Deus eterno dentro de você. A alegria não é a circunstância que manifesta isso em você, é a presença do Deus eterno dentro de você. Amém? É importante você entender, porque a alegria é a manifestação do fruto do Espírito. Amém? Precisamos saber qual o nosso temperamento para nos conhecer melhor. Por quê? Porque eu vou me corrigir, eu vou melhorar, eu vou trabalhar contra o Juliano. Porque o maior desafio meu não é você, sou eu. Você entende isso? Agora entenda, irmãos, não tem temperamento pior ou melhor. Ah, Juliano, mas você falou que o fleumático é mais equilibrado. Mas você viu os pontos negativos dele? Então não tem o melhor ou pior, irmãos. Por isso que eu não posso querer ser o Rogério, eu não posso querer ser o Adriano, eu tenho que ser pleno no que Deus tem para mim, inclusive no nível de temperamento. Amém? E acredite, irmãos, com o passar dos anos, a gente vai trabalhando e os outros temperamentos vão subindo no grau na nossa vida. Acredite, isso é fato. Irmãos, eu gosto de dar o estudo de temperamento uma vez por ano. Daqui um ano, se a gente fizer esse estudo de novo e você fizer o teste de novo, você vai observar que você melhorou em alguns pontos. Oi? Migrar não, mas você consegue melhorar os outros. É. Exatamente. Essa é a ideia. Reduzir o que é ruim e melhorar o que é fraco no outro. Acredite, você foi criado exatamente como Deus queria que você fosse. Salmo 119:16 diz isso. Que antes que os meus dias viessem à existência, Deus já tinha feito eles. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes que nenhum deles viesse à existência. Quando eu ainda era informe, ainda estava sendo formado, quando fecundou o óvulo com o embrião, o Espírito soprou vida. Ali Deus já traçou quem o Juliano era em nível de temperamento. Você entende isso? Isso tem uma carga genética. Por isso que o Davi tem muito do Juliano e muito da Susan. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Depende do momento. Porque tem hora que é o Juliano puro e tem hora que é a Susan. E normalmente quando a gente observa é na parte ruim, né? Porque os defeitos chamam mais atenção. Mas acredite, todos nós em Deus temos mais atributos do que defeitos. Porque é assim que nós somos criados. Amém? Em Deus, vou repetir, em Deus nós temos muito mais qualidades do que defeitos. E fora de Deus, os defeitos aparecem mais.
Aceite-se como você é. Essa é a coisa mais importante para você. Porque não dá para você, irmãos, reencarnação é dentro do espiritismo. Não existe, é uma mentira do diabo. Não existe reencarnação. Nos últimos 60 anos, o número da população multiplicou muitas vezes. Irmãos, há 60 anos atrás não tinha 3 bilhões de habitantes na Terra, há 60 anos atrás. Hoje nós somos mais de 7 bilhões e meio. Só isso já prova que a reencarnação não existe. E aqui está falando um ex-espírito e um bandista. Exatamente. E dentro da linha espírita você morre e volta para ser melhor. O mundo está melhor ou pior? O número de homicídios só cresce, de violência só cresce, tudo de ruim só cresce. Isso vai muito contra o espiritismo, irmãos, o umbandismo. E a Bíblia fala que, Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Quantas vezes? Uma só vez, vindo depois disso, o juízo. A Bíblia fala da segunda morte como a morte eterna, o lago de fogo. Felizes aqueles que não passarão pela segunda morte, porque é a morte eterna. Amém? Então ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então não tem essa. Na próxima vida eu vou ser melhor. Não vai ser. Não vai ter outra chance. Sabe aquela música? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Não vai ter, irmãos. Não é talvez não vai ter, é só essa. A vida é uma só, é curta. Então ela tem que ser bem vivida. Porque a Bíblia fala, Moisés fala num dos salmos que ele escreveu, ao homem está ordenado viver 70 anos, quanto muito 80, sendo o segundo enfados de dias. A vida do homem é 70 anos, quando muito 80. Então a vida é breve, é uma só e precisa ser bem vivida. Por isso que você tem que se conhecer. Por isso que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que a Bíblia é como um espelho. A Bíblia é como um espelho, então você vai se ver nela. Você vai ser confrontado nela. Amém, irmãos? Então não é para você ver o outro, é para você se observar. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Isso é o poder de Cristo dentro do homem. Amém? Irmãos, nós vamos fazer os testes de dons, de temperamento, de dom não, né? E aqui eu vou encerrar o estudo, para quem vai ver, que Deus abençoe você, né? Em nome de Jesus, amém?